Amém. Glória a Deus. Nós hoje vamos meditar sobre um tema que é muito relevante para os nossos dias, porque nós vivemos dias de muitas distrações. Então, a gente trouxe esse tema, né? O seja constante, como ter uma vida constante. E isso aqui não é algo tão espiritual, algo tão de Deus para as nossas vidas, que nós precisamos aprender constância, principalmente nos dias que nós vivemos hoje. Porque nos dias de hoje nós possuímos para nós muitas distrações. Talvez o mundo antigo não tinha quantidade infinita de distrações como nós temos hoje. Então a gente às vezes quer ler uma Bíblia, quer falar com Deus, quer tirar um momento de oração, e quando a gente se coloca nessa posição e a gente liga a nossa Bíblia lá no smartphone, no celular, e de repente começa a apitar outras mensagens, né? Aquilo tenta te distrair de alguma forma, né? E aí a gente fica, por estar distraído, a gente corre o risco de não ser constante. Esse também é um mundo de muitas mais oportunidades do que um dia ele já foi. Talvez nós vivemos na era do maior número de oportunidades, porque não há muitas barreiras mais para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, com o advento da internet, com aquilo que a internet proporcionou, e cada vez mais ela se ampliando, né, aumentando aí a sua área de atuação, menos barreiras nós temos. Então, antigamente, para você ser amigo de alguém, você tinha que ir lá, bater no seu vizinho, levar um bolo para ele, conversar, puxar conversa. Hoje não, você pode acessar qualquer rede social, aí você consegue conversar com alguém, aí, matar sua vontade, né, de conversar, de falar com alguém. Basta que você acesse aí um simples WhatsApp, aí, um simples Facebook, qualquer ferramenta que você usar, e ali vai ter uma oportunidade de você conversar. É também um mundo de oportunidade de trabalho, por exemplo, porque hoje você pode trabalhar na sua casa, aí, a gente está vendo aí durante essa pandemia que o home office, né, cresceu muito. Você pode trabalhar dentro da sua casa, você pode conseguir um emprego em qualquer lugar, você pode trabalhar para uma empresa na Índia, na China, né? Não há barreiras para que você possa exercer nenhum tipo de trabalho fora do país ou em outras cidades que talvez possam te remunerar melhor, porque com a internet há algumas e muitas profissões que já podem ser exercidas através da internet. Então aquilo que antigamente você tinha que sair para procurar um emprego perto da sua casa, hoje você não precisa fazer isso. Hoje você olha um classificado na internet, há 1 milhão dessas oportunidades aí na sua frente, né, para que você possa realizar qualquer uma delas. E por conta de muitas oportunidades, existem também muitas distrações. E com muitas oportunidades, a questão de ser constante pode acabar ficando longe das nossas vidas. Porque às vezes aquilo que se apresenta como oportunidade para nós pode ser uma distração para acabar com a nossa constância. E se aquilo que eu faço não é para revelar o amor de Deus, o amor do Pai, para de fato trazer na minha vida um propósito para mim, aquilo se revela como uma distração. Então, cada vez mais, irmãos, nós temos que aprender quais são as coisas que Deus quer para as nossas vidas, focar naquilo que Deus quer, de fato ter um objetivo claro de vida para nós, para que a gente se distraia menos e seja mais constante. Então, no mundo onde há muitas distrações, ser constante é quase que um diferencial, vamos dizer assim. Porque com tantas oportunidades, com tantas coisas a se fazer, a gente pode acabar se distraindo em muitas delas. Inclusive na vida amorosa, né? Se antigamente você tinha que conhecer alguém por muito tempo, hoje você pode acessar um simples canal e conhecer alguém também via internet. Eu já vi inclusive até casamentos via internet, porque se antes você tinha uma oportunidade apenas das pessoas que estavam à sua volta, hoje você tem 3,5 bilhão de pessoas que você pode namorar com elas, que são potenciais. Então hoje, com tantas oportunidades, até para isso, a gente corre o risco de não ser constante. E isso pode, inclusive, acabar com as nossas famílias. A gente vê como essa falta de constância das pessoas na própria família, por conta dessas distrações, por conta, às vezes, até dessa falta de barreira, vamos dizer assim, isso acaba trazendo uma distração sobre as nossas vidas. Então, que as oportunidades não tragam essas distrações, pelo contrário, a gente entenda e foque naquilo que o Senhor quer das nossas vidas, para que a gente seja 100% constante em tudo aquilo que a gente fizer. Então, se a gente puder abrir a Bíblia aí, nós vamos meditar no livro de Tiago, que é um dos últimos livros da Bíblia, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 2.
Então, Tiago, capítulo 1, verso 2. Você pode deixar aberto, você pode deixar ligado aí a sua Bíblia, a gente vai falar, nosso texto base vai ser esse. É importante a gente entender por que as pessoas se levam pelas inconstâncias da vida. Então, por que a gente é tão inconstante em certos aspectos da nossa vida? É natural que às vezes, por conta de estarmos às vezes num projeto, aquilo começar a falhar de alguma forma, aquilo começar a dar errado, a gente entende que o sucesso daquele projeto, o sucesso do final onde eu quero chegar, ele está mais ligado às vezes a mudar a direção do que a estabelecer constância. Então, a gente às vezes, pelas distrações, por todas as oportunidades que são oferecidas a nós podemos de alguma forma compreender esse tipo de inúmeras oportunidades como algo que na verdade vai me ajudar a achar uma outra forma, um outro caminho para que eu possa acertar. Então é natural, por exemplo, quando você começa a trabalhar, quando você começa um novo emprego, aquilo há uma empolgação inicial, né? Talvez não sei se todos são assim, mas em linhas gerais, os primeiros meses ali de trabalho, uma empolgação, as coisas novas, e aí de repente você começa a descobrir os defeitos das pessoas que estão trabalhando com você começa a descobrir que seu trabalho talvez não era tão legal como você imaginava, né? E aí aquilo começa então a te afligir, você vê que talvez você não vai ganhar tanto dinheiro como você gostaria, e aí você pensa, bom, agora é melhor que eu mude de profissão, ou que eu mude de emprego, ou que eu mude de trabalho. E na verdade, mudar o trabalho, mudar aquilo que eu estou fazendo, mudar o propósito, não vai tirar os problemas da minha vida. Então, a gente corre o risco de tentar tirar os problemas da nossa vida mudando apenas a direção. E quando você muda a direção, você não está tirando os problemas da sua vida, você está apenas mudando de direção e começando talvez do zero. Então, às vezes, a gente acaba retrocedendo na nossa vida, a gente acaba retrocedendo como pessoa, porque ao invés de aplicar constância nas coisas que nós estamos fazendo, a gente está tentando mudar de direção. Seja num emprego novo, seja na própria família. Quantas pessoas acham que estão na família errada? Quantas pessoas acham que estão com o cônjuge errado? E que a vida deles teria uma resolução de problemas se ele mudasse de cônjuge. Se ele mudasse a pessoa que acompanha. Então, ao invés dele tentar mudar o seu interior e manter a constância, o que a gente faz? A gente tenta mudar a pessoa. A gente tenta mudar a situação. A gente tenta mudar a profissão. A gente tenta mudar o emprego. A gente tenta mudar o foco. A gente tenta mudar o objetivo. E a gente não está avançando ao mudar a direção. Nós estamos retrocedendo. Porque para a gente ter uma vida de sucesso, se a gente pode entender dessa forma, né? Não estou aqui falando um sucesso de vitória, triunfal, mas um sucesso, algo que você alcança o objetivo, nós precisamos adicionar à nossa vida constância. Eu me lembro que muitas vezes da minha vida, eu achava que eu tinha as ferramentas necessárias para poder estabelecer aquilo que Deus queria, através de mim. Eu achava que bastava eu ter um bom conhecimento, uma boa prática, bons estudos, buscar informações, conhecer os problemas, e aquilo seria necessário para que eu pudesse alcançar o objetivo que Deus tinha para a minha vida. E um dia, nosso pastor Paulo Júnior olhou para mim e falou assim, olha, você acha que porque você tem algumas ferramentas que você é capaz, pode ser que você esteja enganado achando que isso vai ser suficiente para você chegar no final e ter sucesso. E aquilo me fez refletir, porque de fato eu pensava dessa forma, bom, bastava eu procurar as ferramentas corretas para que eu pudesse fazer as coisas corretas, e se eu fizesse as coisas corretas eu ia chegar naquilo que era necessário. Só que se eu fizer tudo isso e não adicionar na minha vida constância, perseverança, eu não vou chegar naquilo que Deus quer que eu chegue para a minha vida. Não adianta eu achar que eu sei todas as coisas e eu tenho todas as informações, porque sempre vai vir na nossa vida uma maré que nos abala. Sempre vai vir uma situação na nossa vida que vai abalar a nossa história, vai abalar os nossos conhecimentos. Porque a vida não é uma matemática, onde a gente sabe 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, e se eu somar tudo isso vai dar certo no final. Porque aí de repente chega uma fórmula de Bhaskara, que você nunca viu na sua vida, e você fala, meu Deus, como é que eu resolvo tudo isso aqui? Eu sabia 1 mais 1, eu sabia 2 mais 2, mas agora, Bhaskara, eu não sei resolver. Chega uma fórmula que um momento você acha que você sabia resolver.
Isso é igual tudo na vida, né? É igual o trabalho, é igual o casamento. Porque quando a gente vai casar, a gente olha a pessoa com quem a gente está casando e fala assim, eu sei todas as resoluções para a vida dessa pessoa. Até que ela te apresenta uma coisa nova que você nunca tinha sabido. Quem já passou por isso aí? Aí de repente você achou que você sabia tudo daquela pessoa, você tinha estudado tudo, você falou, não, eu namorei 10 anos. Aí o cidadão casa, quando ele casa no primeiro ano ele descobre coisas novas, que aquele projeto que Deus colocou na vida dele ele não tinha conhecimento. Porque não basta apenas conhecimento, se eu não tiver dentro de mim constância. Então eu preciso ministrar todas as vezes na vida da minha esposa, seja bem constante, porque eu sou uma máquina de produzir problema. E toda vez que eu produzir um problema, não tenta achar que você tem uma solução saindo fora do rumo que Deus já colocou na nossa vida. Mas nós precisamos ser o quê? Constantes. Então diz assim, no livro aí de Tiago, no capítulo 2, e é bem interessante porque ele fala assim, o título, né? O subtítulo, que não estava na Bíblia original, mas diz muito sobre o texto, diz assim, como atravessar as provações. Diz assim, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Ele já começa assim, já dando um contraponto sobre aquilo que às vezes a gente pensa sobre provação, sobre tentação, sobre desafio na nossa vida. Ele fala assim, quando vocês enfrentarem desafios, façam isso com muita alegria. E para fazer com alegria, irmãos, nós temos que entender por que nós estamos enfrentando desafios e pelo que nós estamos enfrentando desafios. Porque a questão da nossa vida, irmãos, não é a gente enfrentar desafios. A questão da nossa vida é saber se a gente está no rumo certo. Porque a gente não tem problema em enfrentar desafios. Porque talvez se eu te falasse pensa um grande desafio que você poderia sofrer na sua vida. Pensa assim, se eu te falasse você ter que ir a pé, daqui até Uberaba. Isso é um desafio para você? Talvez seja. Talvez para alguns aqui seja. Aí você fala, para que eu vou enfrentar um grande desafio? Mas se eu te falar que lá em Uberaba está o maior sonho que você tem sendo realizado, seja aí uma conquista, sei lá, empreendedora, financeira, ou talvez aí para os solteiros uma esposa agradável, o cara tem 15 anos, está procurando alguém para morar com ele, para casar com ele, para viver com ele. Aí você falar para ele, não, anda daqui até Uberaba, e lá vai estar. Você acha que se ele tivesse certeza de que lá estaria essa pessoa, ele não iria. Porque nós não temos problema com os desafios. Nós temos problema de saber se nós estamos na direção correta. Então, ninguém tem problema de trabalhar muito. O nosso problema é que às vezes a gente trabalha muito e às vezes não vê os frutos que a gente gostaria de colher. É isso que nos cansa. O que nos cansa não é o excesso de trabalho. O que nos cansa às vezes é a falta de fruto na nossa vida. E porque a gente às vezes não consegue enxergar o fruto que Deus tem para nós no final, a gente acaba não perseverando. Então por isso ele fala, tem de alegria. Primeiro ponto fundamental é alegria. Quando as provações vierem contrárias às suas vidas, quando as tentações vierem contrárias àquilo que você é, aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida, lembre-se que são nessas horas que nós temos que manter constância. Ser constante é fundamental quando a gente passa desafios. Então, há um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, que ele vai falar, ele ministra, o salmista ministra isso na sua alma, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale, o que é o vale? É uma descida muito íngreme, um lugar muito baixo, o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Então todas as vezes que nós estivermos atravessando um vale na nossa vida, um momento de descida, a gente lembre que o quê? Que Deus é aquele que nos consola, e ainda que o momento seja de descida, a minha vida é o quê? Constante. Então o segredo de encontrar aquilo que é o objetivo final, não é se eu estou no pico da montanha ou no mais baixo vale, porque a Bíblia diz que eu vou para a mais alta montanha, ali o Senhor está, eu desço ao mais baixo vale, ali também o Senhor está. O segredo é eu manter a constância, manter o equilíbrio em situações adversas. Como você se comporta mediante as situações adversas? Você fica nervoso, você fica chateado, você leva para o lado pessoal?
A gente tem muito essa mania, né, de levar para o pessoal, de achar que tudo que as pessoas estão falando são para me ofender pessoalmente, tudo que as pessoas estão fazendo são para me ofender pessoalmente. Sabe o que é isso? É a nossa alma sendo abalada mediante as circunstâncias e a gente perdendo a constância. E aí continua assim: sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então aqui há 2 pontos fundamentais. Esse texto ele está trazendo aqui ferramentas para ser constante. É isso aqui que o texto basicamente traz para nós: ferramentas para ser constante e enfrentar os desafios. E aqui há 2 fundamentais. A primeira é a fé, porque a fé é o fundamento, é o equilíbrio, é onde eu estou enraizado. E quando eu estou enraizado em um lugar seguro, é como uma árvore que tem suas raízes profundas, e ainda que o vento bata ao contrário a ela, ela tem a flexibilidade de balançar, mas ela não se abala. E mesmo que as folhas venham a cair, os frutos podres venham a cair, caiu porque estava podre, caiu porque tinha que cair, abalou porque tinha que abalar. Então por isso ela gera uma alegria, porque os frutos que tinham que sair, saíram. A fé é o firme fundamento. Então se estamos fundamentados, se temos claro em Deus aquilo que Deus tem para nós, nós alcançaremos o objetivo final que nós vamos falar em breve aqui. O terceiro ponto é a paciência. A gente não tem paciência de estabelecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente acha que só porque Deus é poderoso, Ele vai chegar e vai estabelecer tudo o que a gente quer e tudo que a gente deseja. Eu aprendi que na vida a fé, uma das coisas mais importantes dos aspectos da fé é a constância. Fé está muito ligada à constância. A gente pensa que fé é um passo mágico que Deus dá, e aí porque eu estou comovendo bastante a Deus, Deus vai lá, estala os dedos e as coisas acontecem na minha vida. Não, não é assim que funciona. As coisas acontecem por paciência. Então, esses dias eu estava assistindo um curso, e um curso longo, assim, um curso assim, de umas 18 horas seguidas, né, de curso. E na minha cabeça, na minha falta de paciência, eu queria acabar tudo muito rápido. E aí, no meio desse curso, né, a pessoa falou assim: olha, às vezes você está querendo acabar rápido, mas é por conta da sua falta de paciência. E ele falou: você pode fazer o curso 5 minutos por dia. Você pode dedicar 5 minutos a fazer esse curso aqui, e você vai acabar ele, se você tiver paciência. E eu lembrei justamente dessa palavra, da constância, porque eu falei: beleza, realmente, se eu tiver constância, eu consigo assistir 5 minutos por dia, nem que eu demore 6 meses para acabar. A questão não é a velocidade que eu acabei, mas é que eu fiz e fui até o final, fui perseverante e constante até o final. Então, quantos de nós aqui, a gente tenta enganar a gente mesmo, dizendo que a gente não tem paciência para os nossos filhos, que a gente não tem tempo para os nossos filhos. Paciência não tempo, né? A gente fala que a gente não tem tempo para os nossos filhos, que a gente não tem tempo para a nossa família, que a gente não tem tempo de começar um novo projeto, que a gente não tem tempo de fazer a obra de Deus. E a gente diz isso, irmãos, por simplicidade, por forma simplória de pensar. Porque quem aqui não tem 10 minutos que pode tirar do seu dia para se dedicar à palavra de Deus? Me fale se durante esse ano, todos os dias, você dedicasse 10 minutos ao dia, você não chegaria no final do ano, alguém mais experimentado na fé, alguém que conhecesse mais os aspectos da fé? Pensa se talvez você dedicasse 10, 15 minutos por dia a aprender uma nova língua. Você talvez em 1 ano, 2 anos, você saberia essa língua. Mas porque nós não temos paciência, a gente queria fazer assim, tudo rápido. Se alguém nos ensinasse uma nova língua em 2 horas, é isso que a gente queria. Só que isso não existe, esse tipo de aprendizado não existe, porque nós precisamos ser constantes, e para ser constantes precisamos ser pacientes. Então deixa eu te fazer uma pergunta: quão paciente você é para aprender uma nova língua? Quão paciente você é para começar o projeto que Deus colocou no seu coração? Quão paciente você é para poder educar seus filhos no caminho que eles devem andar? Ou você perde a paciência logo nas primeiras situações? E aí você vai fazer aquilo que Deus ordenou você fazer, e quando você começa as primeiras adversidades, a gente já perde a paciência e fala assim: quer saber, eu não vou dedicar mais 5 minutos para mais nada na minha vida. É porque Deus não quis? É porque não daria frutos? Ou porque nós perdemos a paciência? E ele diz: tenha porém a paciência, a paciência a sua obra perfeita, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então ele está falando assim: o objetivo final, irmãos, é fazer que todos nós aqui sejamos completos, plenos, perfeitos, conforme Cristo é também. Só que para isso, irmãos, nós temos que ser trabalhados
em todas as áreas das nossas vidas, aos poucos, constantemente. Então deixa Deus trabalhar tudo na sua vida, de forma constante. E se algum de vós, 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha que presente incrível que o Senhor nos traz. E nos lança em rosto, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O que ele está falando? Aqueles que não têm fé, aqueles que não perseveram, aqueles que não são constantes, quando encontram uma onda que vai bater contrário ao seu barco, eles desanimam, e são como a onda do mar, que desaparece. Então tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida para que a gente possa realizar, e a gente não é constante, isso vai desaparecer. A gente vai começar um projeto e não vai conseguir terminá-lo. A gente vai começar uma vida nova e a gente não vai conseguir concluí-la. A gente vai começar uma obra e não vai conseguir concluí-la, porque qualquer vento que bate contrário ao nosso barco, o que a gente faz? A gente vai lá e muda de direção. E se a gente fizer isso na nossa vida, a gente absolutamente não vai construir nada para nós. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Está aqui, exatamente o que a gente falou. Achar que a gente não pode tirar os 10 minutos por dia, achar que a gente não tem que perseverar, que a gente não tem que ser constante, no final, sabe o que vai acontecer? A gente não vai ter nada na nossa vida. A gente vai estar sem nenhum aprendizado, a gente vai estar sem trabalho, a gente vai estar sem propósito, a gente vai estar sem ministério, a gente vai estar sem família. Esse é o risco daqueles que não são constantes em nada na sua vida. E aí ele diz: o homem de ânimo dobre, ou o homem que desanima, é inconstante em todos os seus caminhos. Então no final aqui, dessa parte do texto, ele diz assim: aquele que desanima, aquele que vê o primeiro desafio da sua vida e venha desanimar, esse não receberá nada de Deus, e ele é inconstante em todos os caminhos. Então, irmãos, constância é algo espiritual. Porque só o homem espiritual, que discerne as coisas espirituais e tem no seu coração claro aquilo que Deus tem para a sua vida, pode ser constante naquilo que Ele colocou em nosso coração. Não tem como ser espiritual se não tiver constância. Há coisas que Deus pode trabalhar na nossa vida do dia para a noite. Há coisas que Deus pode trabalhar na nossa vida do dia para a noite. Mas há 1 milhão de muitas outras coisas que Deus vai trabalhar de acordo com os dias, porque esse é o processo de Deus. Então Deus vai trabalhando dia após dia, e nós vamos perseverando, vamos sendo constantes, e no final nós encontraremos exatamente aquilo que Deus tem para nós. Lembre de uma coisa: ser constante não é igual a ser devagar. Tem muita gente que acha que para ser constante tem que ser lento, tem que ser devagarzinho. Eu até acredito que em algumas coisas a gente precisa ser devagar mesmo, mas uma coisa não é sinônimo da outra. Não quer dizer porque está acelerado que não está constante. Então tem muita gente que pela preguiça prefere manter um ritmo devagar para falar assim: não, eu estou sendo constante. Não, às vezes, irmãos, às vezes a gente está sendo preguiçoso e negligente. Porque ser constante não tem nada a ver com ser lento. Não tem nada a ver com deixar de fazer algumas coisas. Então basta a gente pegar, por exemplo, o exemplo do avião, que ele gasta um esforço enorme para decolar, mas chega um certo momento que ele vai ser constante no voo. Isso não quer dizer que ele está devagar. Ele está trabalhando o seu limite, mas ele não está fazendo esforço. Então ele está sendo rápido, ele está em trabalho, ele está voando, ele está sendo constante, mas ele não está fazendo um esforço a todo momento. Então o que nós temos que encontrar na nossa vida é um espaço, um lugar, uma velocidade onde a gente possa ser bastante constante, sem ser lento e devagar. Então não quer dizer que somos constantes, que somos devagar. Isso não é sinônimo, essas duas coisas. Não quer dizer também que somos constantes, que a gente está se esforçando o tempo todo. Não, irmãos, às vezes a gente está sendo constante sem muito esforço, mas com muito trabalho,
realizando obras, fazendo as coisas, porque nós estamos sendo constantes o tempo todo. Um outro grande desafio da nossa vida é porque as pessoas acham que ser constante é fazer uma coisa só. Cuidado, irmãos, pra você não resumir a sua vida em uma coisa só. Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma tendência para falar, para justificar que estamos sendo constantes, que a gente só faz uma coisa para ser constante, para fazer bem feito. Nós não fomos feitos para ser uma coisa só. Então cuidado, porque às vezes a gente pergunta para as pessoas, o que você é? Eu sou engenheiro. Eu sou advogado. Não, você não é isso. Isso é um processo na sua vida. Isso não quer dizer que você foi feito só para fazer isso. Porque você pode ser um advogado, mas você também é um pai de família. Então você precisa ser um advogado constante, um pai de família constante, um ministro do evangelho constante, realizando a obra do Senhor constantemente, um educador de filhos constante, um marido e uma esposa que ama o seu cônjuge constantemente. E fazendo isso tudo com o quê? Com muita intensidade. Porque não é que quer dizer que só porque somos constantes que não somos intensos. Nós podemos ser intensamente constantes. Então é natural que às vezes as pessoas nos procurem e falam assim, eu agora vou me ausentar um pouco do trabalho para eu dedicar um pouco mais à minha família. Isso não reflete a constância. Você pode estar fazendo isso às vezes por negligência alguma das duas coisas. Então às vezes para a gente ser negligente, a gente justifica isso em o quê? Constância. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós devemos ser constantes em toda boa obra, intensos no reino de Deus. Então, hoje, irmãos, eu quero te convidar a você ser constante e intenso em tudo aquilo que você fizer. Você vai sair daqui um avião, amando constantemente o seu cônjuge, ainda que ele dê trabalho. Ainda que ele te apresente partes dele que você não conhecia. Fica tranquilo, isso é só para abalar o seu barco. Mas como você é uma pessoa constante, ainda que ele te apresente tudo aquilo que você não conhecia dele. Você não tem impressão, não? Depois de 10 anos, você fala assim, nossa, agora parece que eu estou conhecendo uma parte que eu não conhecia. Imagina, depois de mais 10, é a mesma coisa. Isso é só para mostrar onde é que está firmada a nossa fé. E se somos constantes ou não. Você vai sair daqui um profissional constante, que não se abala aos problemas, pelo contrário, você é a solução de todos eles. Então os problemas que talvez vão se apresentar amanhã a você, são só para que você possa demonstrar sua constância em Deus. Então não tem cliente que vai apresentar algum problema que você não consiga resolver, porque só não consegue resolver quem não é constante. Não tem patrão que possa tirar a sua constância, não tem trabalho, não tem desafio no dia de amanhã que pode tirar a nossa constância, porque nós estamos em fé. Então nós vamos sair daqui constantes na nossa família, constantes no reino de Deus, porque não há nada que possa parar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós. E quando formos constantes em tudo, na nossa família, no reino de Deus, no trabalho, na nossa casa, na oração, irmãos, a Bíblia nos orienta, devemos perseverar em oração. Vou fazer uma pergunta, a gente vai encerrar e a gente vai orar. Para reflexão nossa, quanto tempo você tem orado por dia? Quanto tempo? Seja sincero agora, por que você não tem tempo? Ou porque você não achou um propósito? É porque a gente ora 5 minutos por dia e a gente acha que nada vai mudar. E talvez não mude. Porque não é os 5 minutos de hoje que vai mudar, é os 5 minutos de todos os dias. Então tem um autor desconhecido, eu não me lembro qual é, não é que desconhecido, na verdade eu que não me lembro, que dizia, você deixa de ler a Bíblia um dia, e ninguém percebe. No outro dia você deixa de ler a Bíblia, e você começa a perceber que as coisas começaram a alterar em você. No terceiro dia que você deixar de ler a Bíblia, as pessoas lá fora vão começar a perceber. Porque se não tivermos constância, nós não vamos alcançar nada em Deus. Amém? Vamos orar. Pedir a Deus que seja constante em nós. Talvez, irmão, você está com o desafio de ser constante porque você está cansado. Eu vou te falar, sabe por que você está cansado? Porque você não encontrou o objetivo final disso aí. Você não está encontrando propósito no que você está fazendo.
Você talvez está num relacionamento desgastado e não encontrou propósito naquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Você está desgastado com os seus filhos. E você não sabe mais, meu Deus, amanhã vai me dar um outro problema que eu ainda não conheci. Seja constante, porque a história dos seus filhos não acabou ainda. Vai chegar um momento que Deus vai revelar exatamente qual é o propósito, se assim você for constante. Talvez você está passando desafios na sua vida, você está cansado porque não tem propósito no seu trabalho, naquilo que você está fazendo. Mas se você for constante e pedir a Deus sabedoria, a qual Deus nos dá liberalmente, você vai encontrar exatamente o propósito que Deus tem para a sua vida.